São Paulo. Durante mais de um século, a cidade foi o destino de quem queria mudar de vida. Milhões de pessoas vieram de outras regiões do Brasil e do mundo em busca de trabalho, renda e futuro. A cidade atraiu nordestinos, mineiros, sulistas, imigrantes italianos, japoneses e até espanhóis. Todos vieram pela promessa de empregos e oportunidades que não existiam em suas cidades de origem. Mas esse fluxo começou a mudar. São Paulo atingiu seu pico populacional em 2019, com cerca de 11 milhões e meio de habitantes, e desde então a cidade tem encolhido. O contraste é claro. Em 1950, a capital crescia 5,5% ao ano, mas entre 2010 e 2022, esse ritmo caiu para apenas 0,15%. Mas o que está acontecendo na Grande São Paulo? Por que tantas pessoas estão deixando a maior cidade do Brasil? Durante muito tempo, viver em São Paulo era uma espécie de investimento pessoal. As pessoas aceitavam aluguéis caros, trânsito e até insegurança, porque em troca tinham acesso a empregos melhores, serviços de ponta e uma vida acontecendo. Mas essa lógica começou a ruir, e hoje o que se vê é o oposto. Cada vez mais gente está indo embora da capital, justamente porque o custo de ficar se tornou alto demais. Em 2024, São Paulo liderou o ranking das cidades mais caras do Brasil. A consultoria Mercer colocou a capital paulista na posição 124 de um ranking global de custo de vida por cidade, subindo 28 lugares em apenas um ano. Essa escalada reflete diretamente no bolso do paulistano, especialmente por causa da inflação e da alta do dólar, que impactam alimentos, transporte, energia e até saúde. O aluguel é um grande problema. Segundo o índice FIPE-ZAP, o metro quadrado de um imóvel alugado em São Paulo chegou a R$ 57,59 no fim de 2024. Isso significa que um apartamento de 50 metros quadrados custa em média R$ 2.879 por mês, fora condomínio e IPTU. Esses números vão além das estatísticas. Eles refletem histórias reais de quem escolheu partir. É o caso de João Soares e Rosa Muniz, um casal de instrutores de yoga que trocou São Paulo por Atibaia. Na capital, gastavam R$ 7.000 por mês com o aluguel de 2 estúdios. Em Atibaia, alugaram uma casa de 500 metros quadrados por R$ 4.500, que passou a funcionar como moradia e espaço para as aulas. Essa mudança não é isolada. Segundo a FEComércio SP, o custo de vida na região metropolitana de São Paulo subiu 4,9% em 2024, sendo que os maiores impactos foram justamente em áreas essenciais para as classes mais baixas, alimentos e transporte. No mesmo período, o salário mínimo nacional teve um reajuste de apenas 6,97%, passando de R$ 1.320 em 2023 para R$ 1.412 em 2024. Em valores absolutos, esse aumento foi de R$ 92, o que não cobre nem metade da alta registrada só no aluguel de um imóvel pequeno em São Paulo. O aumento é sentido mais intensamente por quem ganha menos e não consegue mais manter uma vida digna na capital. Enquanto isso, cidades do interior e da Grande São Paulo começaram a parecer mais atraentes. Menor custo, mais espaço, mais silêncio. E com o home office, essa decisão deixou de ser um sacrifício, passou a ser uma escolha estratégica. Um novo tipo de mobilidade urbana se desenha, onde não é mais necessário estar no centro da capital para trabalhar, empreender ou estudar. São Paulo sempre foi uma cidade marcada por contrastes. E um dos mais evidentes é o da segurança. Por um lado, os números oficiais mostram avanços. Por outro, a percepção nas ruas é bem diferente e tem pesado na decisão de muita gente para sair da cidade. Segundo uma pesquisa do Datafolha feita em abril de 2024, 64% dos paulistas afirmaram que a segurança pública piorou no último ano. Somente 8% acreditam que a situação melhorou. Esse medo se traduz em atitudes cotidianas. 43% das pessoas em São Paulo dizem que vivem com medo constante de ter o celular roubado na rua. O mesmo vale para agressões físicas, sequestros e balas perdidas, todos com índices mais altos na capital.
E não é só a sensação. Embora o número de homicídios tenha caído, foram 498 vítimas em 2024, o menor da série histórica, e 3,5% abaixo do registrado em 2023, os latrocínios, que são roubos seguidos de morte, aumentaram. Só na capital houve 10 casos a mais do que no ano anterior. Amanda, de 37 anos, ilustra bem essa situação. Após se tornar mãe, ela decidiu deixar o bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, e se mudar para Americana, a 140 quilômetros da capital. A decisão foi após uma tentativa de assalto sofrida por seu marido, o que foi a gota d'água para a família. A gota d'água, que foi quando meu marido, a um quarteirão de casa, sofreu uma tentativa de assalto com faca, assim, no ponto de ônibus. Foi o meu ponto final, assim, de não, chega dessa cidade. Outro grande problema da capital é a Cracolândia, que virou um símbolo da crise de segurança urbana. O fluxo de usuários de drogas, as cenas de violência explícita e o comércio ilegal colocaram bairros inteiros em estado de alerta. Comerciantes relatam prejuízos constantes, moradores mudam de rotas para evitar determinadas regiões, e o policiamento se mostra incapaz de manter uma presença eficiente e contínua. Apesar dos esforços do governo estadual em ampliar o efetivo, com mais de 9 mil novos policiais contratados desde 2023, a sensação de vulnerabilidade continua alta. Viver em São Paulo sempre significou viver no limite do tempo. É acordar antes do sol, enfrentar 2 horas de trânsito para chegar no trabalho, comer correndo, viver no barulho, gastar energia demais só para manter a rotina funcionando. O zelador Ludovico Jesustoso, de 58 anos, vive isso na pele. Ele sai de casa às 4h40 da manhã, em São Mateus, e enfrenta 3 horas em 3 conduções até a Vila Andrade, na Zona Sul, e outras 4 horas para voltar. São quase 8 horas diárias dentro de um ônibus e metrô. 1/3 da vida dele passa pela janela do transporte público, longe da família. Em 2024, o tempo médio para todos os deslocamentos diários na cidade de São Paulo foi de 2 horas e 25 minutos. Em algumas regiões, como a Sul e a Oeste, esse tempo chega perto de 2 horas e 50 minutos. São quase 3 horas por dia, todos os dias, presas no trânsito ou no transporte público. Quem mora em cidades menores como Jundiaí gasta bem menos tempo em deslocamentos, e isso se converte em mais tempo livre, menos estresse e mais saúde. Essa mudança de ritmo tem nome, qualidade de vida, e é isso que tem guiado boa parte do êxodo paulistano. Além do trânsito e da poluição, há também um barulho constante. Com a chegada da pandemia, a cidade desacelerou à força. O home office, que começou como improviso, virou realidade para uma parcela expressiva da população. Com isso, a pergunta passou a ser: por que continuar aqui, pagando caro, se eu posso trabalhar de qualquer lugar? No fim, a tecnologia acabou quebrando um dos maiores argumentos a favor de São Paulo: a necessidade de estar fisicamente na capital. Com isso, a metrópole perdeu um dos seus maiores trunfos e se tornou, para muitos, um lugar onde é mais difícil viver do que realizar. O que estamos vendo em São Paulo não é apenas um fenômeno pontual. É o retrato de uma mudança de mentalidade. Pela primeira vez em décadas, morar fora da capital deixou de ser visto como um retrocesso. Cidades como Cotia, Barueri, Atibaia e Jundiaí se tornaram o destino de famílias que até pouco tempo atrás jamais pensariam em sair da capital. Em Barueri, por exemplo, a população cresceu mais de 15% entre 2010 e 2022, enquanto São Paulo aumentou menos de 2% no mesmo período. Essa descentralização mostra que o sonho brasileiro está mudando de CEP. Antes ele era concentrado em poucas avenidas, como a Paulista ou a Faria Lima. Agora ele está nos bairros arborizados do interior, nos condomínios afastados, nas casas com quintal. Ele está na internet, no trabalho remoto, no tempo livre que antes se perdia no trânsito. Isso não significa o fim de São Paulo, mas talvez o fim de um ciclo. O futuro das metrópoles passa por uma reconfiguração profunda. Menos concentração, mais distribuição. Menos centralização, mais conexões. A pergunta que fica é: São Paulo ainda é a cidade dos sonhos? Se você já pensou em sair da capital ou já viveu essa mudança, compartilhe sua experiência nos comentários. Considere também deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço.